Filosofia moderna. Estamos entrando na filosofia moderna, gente. O que fizemos até o momento? No primeiro bimestre, nós vimos a filosofia antiga, com os gregos, os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e o helenismo, as escolas helenísticas, o ceticismo, o hedonismo, etc, etc. Depois, vimos a filosofia medieval com Santo Agostinho e Tomás de Aquino, dois momentos muito distintos da história medieval, né, e do pensamento filosófico medieval. Agora estamos entrando na época moderna. Na aula passada demos uma introdução ao contexto da época moderna, o contexto histórico da época moderna. E como é que ele influencia muito na conformação do pensamento desses intelectuais. É sempre bom lembrar, gente, que as ideias, as reflexões, os pensamentos, as invenções, os saberes, eles não estão num plano assim solto, acima da vida mundana. Tudo é sempre muito conformado pelo contexto histórico. O contexto histórico e cultural, ele orienta muito do que é permitido se ter como valores, se ter como ideias, se ter como estabelece limites de raciocínio, de pensamento, tá? E assim, o contexto histórico é muito importante para vocês entenderem também um pouco mais de cada autor, porque, por exemplo, numa questão de vestibular ou numa questão de Enem, você pode até não lembrar, de repente cai lá um autor, você não se lembra de quem é esse autor e quais são as ideias dele. Mas se você for pelo contexto, né, normalmente a questão vai te dar uma data, vai te dar uma referência. Se você conseguir contextualizar num determinado contexto histórico, você tem muito mais capacidade de deduzir, ou pelo menos chutar certo, tá? Então, o estudo da filosofia tem que sempre vir muito acompanhado da história, do contexto histórico. E a época moderna é o período que a gente já falou bastante na aula passada. Recomendo vocês assistirem a aula introdutória de filosofia moderna, tá? Então, vamos começar com René Descartes, né? Porque o René Descartes é um filósofo francês que inaugura a modernidade. Ele é considerado um dos primeiros filósofos modernos. Então, a gente tem que olhar um pouco, e cai muito, tá? Descartes é bem clássico, assim, então a gente tem que dar uma olhada nas linhas gerais do raciocínio dele, tá? Primeira coisa é dizer que ele é francês, tá? Então, o nome dele se pronuncia René Descartes, né? René Descartes. Ele é o inaugurador aí da modernidade, tá? E vai elaborar uma filosofia profundamente crítica à filosofia tradicional, aos saberes tradicionais. Vocês lembram que quando a gente falou na aula passada que a modernidade ela tende a olhar para o período medieval com preconceito, né? Inclusive o termo Idade Média foi criado pelos modernos, né? Eles diziam, no período medieval a gente vivia em trevas, obscuridade e tudo mais, né? Descartes um pouco vocaliza um pouco essa ideia no sentido de querer refundar o conhecimento. Ele quer começar do zero e apagar tudo que a Idade Média fez. Mas ele tem até uma certa valorização pelos antigos, né? Mas vamos dar uma olhada então um pouco mais no Descartes. Primeira coisa também que é importante a gente falar é que ele pertence a uma corrente de pensamento chamada racionalismo. Racionalismo. Guardem bem, porque a época moderna você vai ter uma briga entre duas escolas. No século XVI você vai ter uma briga entre duas escolas, que é o racionalismo contra o empirismo. O empirismo vai ser representado ali por John Locke, né, e o racionalismo por René Descartes, né? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que o racionalismo é uma teoria que defende que o conhecimento deriva da razão e que a razão pode verdadeiramente conhecer as coisas. A razão é a faculdade de raciocinar e compreender, tá? Então, para os racionalistas, a razão é a fonte
primordial de conhecimento de tudo, né? E ela seria o único instrumento adequado ao conhecimento verdadeiro, tá? Ela é que estabelece as normas do nosso mundo, tá? Ela é a fonte primordial. E o racionalismo entende que nós já nascemos com algumas ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que são naturais e que existem. Quando o homem surge, ele já tem certas ideias inatas e ao longo da vida cabe a ele desenvolver essas ideias inatas. Então, essa é a definição central de racionalismo. O racionalismo defende a existência de ideias inatas, tá? É diferente do empirismo, que a gente vai ver depois. O empirismo entende que não, que o homem nasce com a cabeça vazia e que as ideias vão sendo formadas nessa cabeça vazia dele à medida que ele vai experimentando o mundo. Então, para o empirismo, a experiência é a ideia fundamental. Para o racionalismo, não, é as ideias, em primeiro lugar, tá? Então, ele diz que há ideias inatas, a razão é o único instrumento e é o instrumento fundamental, primordial da busca do conhecimento verdadeiro, ok? Então, essa é a definição central aí da corrente racionalista. E o René Descartes, vamos falar um pouco da vida dele, porque é interessante para vocês verem como é que o pensamento dele vai se formar. O Descartes, olha só, ele nasceu em 1596, tá? Então, finalzinho do século XVI, e vai viver a maior parte dele na primeira metade do século XVII, né? E ele tem uma história interessante porque o Descartes ele nasceu numa família da alta sociedade, mas ele vai se tornar órfão, né? Ele vai ficar órfão logo muito cedo, a mãe vai morrer, né? E ele vai apresentar sintomas de má saúde logo no início, logo na sua infância, com problemas respiratórios, né? E os médicos vão ficar muito preocupados porque vão achar que ele vai desenvolver tuberculose, né? Então o Descartes ele cresce com o estigma da tuberculose e ele vai sendo criado pelos tios, né? E eles eram extremamente protetores e proibiam Descartes de brincar com as outras crianças ao ar livre, né? Então, quando você não brinca com as crianças ao ar livre, você fica enclausurado dentro de quatro paredes. Como é que você, enquanto criança, vai se desenvolver? Você não vai se desenvolver como uma criança tão voltada para a sociabilidade. Você vai se desenvolver como uma criança mais interior, voltada para a sua interioridade humana. Então, o Descartes vai acabar desenvolvendo uma filosofia que é muito voltada para dentro de si, do pensamento. Ele vai buscar conhecer como é que funciona o próprio conhecimento, as coisas internas do homem, né? Por isso que o ramo da filosofia que ele prefere, que é o preferido dele, é o chamado gnosiologia, ou, vamos até trocar a palavra aqui, epistemologia, né? A gente já falou de epistemologia, que é o ramo da filosofia que se preocupa com a origem do conhecimento, de onde vem o nosso conhecimento, do que ele é constituído, como é que são os métodos, as teorias que a gente cria, da onde elas vêm, qual é a natureza delas, qual é a natureza do conhecimento, né? Então, esse é um tipo de ramo da filosofia que é quem está preocupado com as origens do saber, tá? E o Descartes vai se debruçar muito sobre esse ramo, tá? Devido a essa formação dele muito isolado das outras crianças também, né? Dessa coisa de se voltar para dentro de si, né? Acontece que o contexto do Descartes também é repleto de transformações radicais e abruptas na percepção que a gente tem do mundo, né? O Descartes vive um momento da revolução científica, né? Olha aí. Revolução científica foi um movimento de cientistas e de intelectuais que fizeram descobertas que alteraram radicalmente a visão que a gente tem do universo. Vocês já ouviram falar no heliocentrismo? Olha aqui, dentro do parênteses.
heliocentrismo, né? Graças àqueles físicos como Kepler, Copérnico e as grandes navegações ibéricas também, né? Dos portugueses, dos espanhóis. Os cientistas concluíram, né, através da observação e da experiência em alto mar, e também através daqueles instrumentos de lunetas que foram desenvolvidos nessa época, que o planeta Terra não é o centro do universo, né? Que na verdade o universo é maior do que se tinha até então e que o planeta Terra é só mais uma partícula girando aí pelo universo junto com várias outras, tá? Então nós não somos o centro do mundo, tá? Não somos especiais. Isso muda radicalmente a interpretação religiosa, porque na interpretação religiosa que se tinha da época, nós somos especiais, né? Deus criou um mundo e colocou a gente aí no centro do mundo, né? Uma visão até meio egocêntrica. Esses autores, que muitos deles inclusive foram para a fogueira, né? Eles falaram, não, ó, estou observando aqui pela luneta, os navegadores também já observaram ali, fizeram as medições dos astros, e nós não somos o centro do mundo, tá? Essa teoria é chamada de heliocentrismo, né? O heliocentrismo é a ideia de que o planeta Terra não está mais no centro de todas as coisas, né? Como antigamente, né? Antigamente era o pensamento geocêntrico, né? Geocêntrico. Agora não, agora é heliocêntrico, né? As viagens ultramarinas contribuíram muito para isso, tá, gente? Depois também o Descartes vive um momento das reformas protestantes e do movimento de contra-reforma pela Igreja Católica. Vocês lembram que a Europa, ela com Lutero, Calvino, né, ela começou uma ruptura com o Papa, né, principalmente os países do norte ali, a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra, a França vai ficar dividida, né, que vão ser padres, teólogos e ligados à Igreja Católica que vão romper com o Papa e criar uma nova religião com algumas diferenças, né, diferenças fundamentais, inclusive, né, como a ideia de que o enriquecimento, o empréstimo de dinheiro a juros, as relações financeiras, elas e o acúmulo do lucro não são pecados, né? Até então, o lucro, emprestar dinheiros, né, essa coisa mundana da vida do dinheiro, da vida material, não era muito bem vista e inclusive era condenado pelo catolicismo, né? Só que a gente está em pleno desenvolvimento do capitalismo e aí é claro que as necessidades econômicas vão vir acompanhadas de novas necessidades de interpretação religiosa, né? E aí, com essa Europa dividida aí, o pessoal do Sul, né, de Portugal, Espanha, Itália e Roma, né, lança a Contra-Reforma. E nessa Contra-Reforma você vai ter o papel fundamental das ordens jesuíticas, né? Os jesuítas surgem aí nesse período com a ideia de irem para o Novo Mundo, né? A América e também as colônias espanholas e as colônias portuguesas aqui na América e também tentar ir lá para a Ásia, né? Para a China, para o Japão, para converter as pessoas, né? Converter os índios aqui na América e tentar converter os chineses lá na China. Lá na China, o fracasso vai ser redundante, mas aqui na América vai ter muito sucesso. Inclusive, hoje nós somos um país católico, não é? O Brasil é um país católico. E a Bolívia, o Peru, o Equador, a Argentina, o México, o Chile, etc, etc, também é todo mundo católico, né? E isso é por conta dos jesuítas, tá? Você é católico por conta dos jesuítas aí que, bom, além do extermínio dos indígenas, os jesuítas fizeram o trabalho da conversão, né? Então, esse é o momento que o Descartes vive. O Descartes ele vai ser formado, tá? Pelo ensino jesuítico. E eu já falei que o ensino jesuítico ele é altamente erudito, né? Ele é altamente intelectualizado, erudito, né? E esse contexto aí do Descartes é também um momento em que o capitalismo está se desenvolvendo e a burguesia quer um ensino cada vez mais desprendido da religião.
A gente chama isso de laicização do ensino, né? Um ensino laico, um ensino... eu não quero saber latim nem retórica, eu quero saber matemática para fazer a contabilidade aqui do meu negócio, né? Então é a laicização do ensino. Esse é o contexto do Descartes, tá? E o Descartes, diante disso, ele ele vai acabar desenvolvendo uma filosofia que é muito crítica ao saber tradicional, tá? E ele vai querer também formular um novo pensamento adequado para essa nova época, nessas novas transformações, tá? E, ó, olha só nesse quadro aqui. Descartes diz que adquiriu muitas falsas concepções, as crenças que constituíam o conhecimento dominante na sua época, que lhe foram transmitidas e as opiniões que formou com base nos sentidos, né? Então, a ideia de que ele não estava seguro com o que ele tinha aprendido pela tradição medieval. Então, a sua intenção vai ser começar tudo de novo, desde os seus fundamentos, né? Então, Descartes ele vai querer fundar um novo conhecimento radical e começar a partir do zero, tá? Olha só, ele diz que os saberes tradicionais eles têm bases frágeis, tá? E bases frágeis precisam de uma nova epistemologia, tá? Eles precisam de um alicerce mais sólido, né? E precisa também que esse alicerce sólido desenvolva, seja organizado, tá? Então, o Descartes vai valorizar muito o método científico que a gente tem hoje em dia, ele tem muita influência também do pensamento do Descartes, tá? Essa ideia de que para que que o método ele precisa ser rígido, ser concatenado, ser organizado. Uma coisa deve levar a outra de forma lógica, não é isso? O raciocínio ele deve ser lógico, ele deve obedecer etapas. Essa ideia de método científico, de ser uma coisa que a gente tem que ter lógica, né? O Descartes vai ter um papel muito fundamental nisso. Tanto é que uma das principais obras dele se chama O Discurso do Método. Método, tá? Método é a outra palavra-chave para Descartes, tá? E ele vai se perguntar então, ó, será que é possível a gente construir um novo conhecimento sobre tudo e sobre todas as coisas sem incorrer no erro, sem incorrer no preconceito, né? E porque a tradição é cheia de preconceitos, né? Por séculos e por séculos ela acreditou que a Terra era o centro do universo. Por séculos e séculos ela acreditou que a Terra era plana, né? Então, por séculos e séculos ela achou que nós, europeus aqui, éramos os donos do mundo. Quando na verdade não, tem a América ali. E o descobrimento da América foi muito importante porque descobriu-se um continente que era muito maior do que a Europa e com uma população que era muito maior do que a da Europa, com costumes completamente diferentes dos europeus, né? Então, isso tudo, quando você se depara com um mundo que é muito maior e muito mais antigo e mais tradicional e diverso do que o seu, você começa a se perguntar: será que eu estou certo? Ou será que os meus costumes são os mais corretos? As minhas crenças são as mais corretas? Não, né? E aí você começa a verificar que você teve muitos preconceitos ao longo da sua vida, né? E o Descartes faz isso com conhecimento. Ele fala, ó, ao longo da história do pensamento, a gente sempre incorreu em muitos preconceitos, né? Então, para a gente começar a fundar um novo conhecimento, a gente tem que valorizar muito o princípio da dúvida. A gente tem que colocar em xeque tudo aquilo que a gente acha que sabe, né? Aquilo que a gente acha que sabe, aquilo que a gente acha que tem como certo, como verdadeiro, vamos colocar em dúvida, vamos colocar em questão, vamos levantar a interrogação e aí a gente vai começar a desconstruir tudo aquilo que a gente sabe
E se o que a gente sabe for desconstruído, é porque ele não passou pelo crivo da dúvida, porque ele não era verdadeiro mesmo, né? E se ele resiste a essa desconstrução, é porque aí ele é verdadeiro, né? Mas a gente tem que desconstruir sem medo, né? E o Descartes fala, ó, a razão é que vai fazer essa desconstrução, tá? E todo mundo pode ter essa capacidade, desde homens até mulheres, né? E aí o Descartes também é fundamental, porque o Descartes, ao valorizar, ao dizer que a razão, todos têm essa capacidade de razão, de raciocínio e de fazer isso, ele, pela primeira vez, ele diz o seguinte, ó, homens e mulheres podem fazer isso, tá? Porque até então existia a ideia de que as mulheres eram inferiores, ainda existe, né? Mas essa ideia de que as mulheres eram inferiores intelectualmente, que elas não podiam desenvolver o mesmo raciocínio que os homens, né? A ideia de que elas eram naturalmente diferentes. O Descartes vai falar, não, todo mundo pode, independente de gênero, sexo, cor, né? Todo mundo tem essa propriedade aí chamada razão e pode desenvolver elas, né? Então ele vai falar, ó, um estado, por exemplo, as nações, os países, as sociedades, elas têm que usar a razão para se organizarem, né? Então Descartes advoga o uso público da razão, né? Uma razão aberta, uma razão sem preconceitos, uma razão sem interferência de costumes, de influência política e de religiosa, tá? E vamos utilizar essa razão agora, vamos colocar em dúvida tudo aquilo que a tradição disse para a gente que é certo e vamos começar tudo do zero. Vamos fundar um novo conhecimento aí pensando nesse mundão novo aí, tá? A partir do zero, tá? E para a gente começar a fazer isso, a gente tem que colocar o princípio da dúvida acima de tudo, tá? Começar a partir da dúvida, ok? E essa dúvida aí é chamada dúvida metódica, né? A dúvida metódica. Vou botar dúvida metódica. É o filtro, tá? É o filtro. Se passar, ó, então vai funcionar como um filtro. Se passar pelo filtro da dúvida, é porque tem uma base segura. Se não passar pelo filtro da dúvida, a gente descarta, porque não resistiu ao, ao crivo da dúvida, tá? Essa dúvida metódica também é chamada de dúvida hiperbólica. É uma dúvida que é exagerada. E ela é exagerada de propósito, tá? Hipérbole é uma figura de linguagem, né? Não sei se vocês já viram, mas que é quando a gente fala algo com muito exagero, né? A dúvida hiperbólica é uma dúvida exagerada, mas ela é uma dúvida exagerada para o bem, tá? Porque ela é necessária para a gente colocar em questão os nossos saberes, tá? Um conhecimento não pode ser considerado verdadeiro sem passar antes pela dúvida hiperbólica, tá? Ok? E aí, a gente precisa falar um pouco das etapas dessa dúvida metódica, né? Quais que são existem 4 etapas, né, nessa dúvida metódica aí, ou 4 regras que o Descartes chama, né? Então vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira é a mais importante, mas a gente dá uma olhada nas 4, tá? A primeira regra da aplicação da dúvida metódica é a regra da evidência, né? A regra da evidência é aquilo que o Descartes diz para a gente passar a desconfiar, passar a não aceitar como verdadeiro nada, tá? Então agora, a partir de agora, tudo que você acha que é verdade, coloque em dúvida, por mais óbvio que seja, tá? Começa a olhar para o mundo ao seu redor, começa a reparar o seguinte, tudo aquilo que você tem como uma verdade assentada, né? Que você começa a reparar. Você vai começar a reparar que a gente tem muitas coisas que a gente acha que é assim mesmo,
e a gente tem certeza absoluta. Aquela certeza mais absoluta, que seja no mundo físico, no mundo social, aquela coisa mais absoluta que você acha que você tem para você, começa a colocar em dúvida, tá? Coloca, qual que é a origem disso, tá? E essa é a regra da evidência. Aquilo que é mais evidente, né? Aquilo que está mais do nosso lado, mais próximo da gente, que é indubitável, coloca em xeque aquilo. Se for verdade mesmo, ela passa pelo crivo da dúvida e aí a gente segue em frente. Se não, a gente descarta, né? Ou refunda, né? Reformula, né? Então, para isso, tem que suspender todos os nossos juízos prévios, né? É a suspensão dos juízos prévios, né? Porque o Descartes vai dizer o seguinte, ó, aquilo que te parece mais seguro, né, pode ser uma ilusão, né? Há razões para acreditar que esse mundo ao nosso redor, esse mundo físico, até o mundo físico, pode ser uma ilusão, tá? E há razões também para acreditar que o nosso entendimento ele confunde o verdadeiro com o falso, tá? Então, já viram aquele exemplo? Se você vê uma torre, você está dentro de um barco, né? Um exemplo de grandes navegações. Você vê uma torre ao longe, ela vai te parecer plana, né? Porque você está numa perspectiva de muito longe. À medida que você se aproxima dela, você vai perceber que ela é 3D, né? E essa é uma diferença de perspectiva, tá? Com o conhecimento é a mesma coisa, né? Você tem que se aproximar e aquilo que te parece mais plano, mais óbvio, à medida que você vai examinar de perto, ele vai te parecer de outra forma, tá? Então, há ilusões e há confusão de verdadeiro com falso no nosso entendimento, tá? Então, ainda dentro dessa primeira evidência, dessa primeira regra, o Descartes vai falar assim, ó, não existe, se a gente começar a fazer esse exercício de colocar tudo em dúvida, a gente vai descobrir que não existe nada que a gente pode tomar como absoluto de partida, né? Não há quase nada, né? Se você vai fazer, se você for levar a regra da evidência a ferro e fogo, você vai perceber que não vai sobrar nada do mundo, porque você vai colocar em xeque tudo, vai duvidar de tudo. A única coisa, né, aí que entra o ponto de partida do Descartes, a única coisa que você não pode questionar, que não dá para questionar, é que o fato de você colocar tudo em dúvida, né, mostra que há uma coisa que é impossível de duvidar, que é o fato de você estar pensando, tá? Então, para você colocar tudo em dúvida, você se utiliza do pensamento. Então, o pensamento é a única coisa que você tem certeza que existe, tá? Todo o resto, o mundo físico ao nosso redor, pode ser tudo uma ilusão. Mas, independente dele ser uma ilusão ou não, você está pensando sobre ele. Tá? E esse pensar é a única coisa que a gente tem como segura e verdadeira de ponto de partida, independente do como. Esquece o conteúdo, tá? O fato que você pensa. Tá? Então, para o Descartes, penso, logo existo. Tá? Então, já viram essa frase? Tem gente que coloca lá no WhatsApp, né? Penso, logo desisto, né? Faz até brincadeiras, né? Mas o penso, logo existo é o cogito, né? Ergo sum, em latim. Então, quando a gente fala penso, logo existo, é a ideia de que a única coisa, independente do conteúdo, a única coisa que a gente tem certeza que existe é o pensamento, tá? É o cogito, cogito ergo sum, ok? E depois a gente tem as regras 2, 3 e 4, né? A regra 2, por exemplo, diz que depois que passar pelo filtro da dúvida, a gente precisa dividir o conhecimento, tá? E aí, para a gente ter mais detalhes. Não adianta a gente olhar só a torre de longe, tem que se aproximar da torre e ver do que ela é formada, que material ela se utiliza,
como que ela é dividida, né? A gente não pode estudar uma floresta como um todo. A gente tem que separar em árvores, animais, plantas, tá? Então é dividir o conhecimento. Método aí científico, né, tendo suas bases ali. Depois a gente tem a regra 3, né, que é a da síntese, né, que é uma vez que você dividiu o conhecimento, por exemplo, pegou a floresta, dividiu em árvores, animais e plantas, agora você vai começar a estudar do mais simples ao mais complexo, tá? Então, vamos das partes mais simples, daquilo que são mais visíveis, até as relações entre elas que vão ficando cada vez mais complexas, né? Igual o corpo humano. Pega o órgão mais simples, começa a estudar a medicina a partir do mais simples, e depois você vai vendo as relações entre elas. Mesma coisa a mecânica de um carro, de uma moto, né? Depois a regra 4, né, que é a da enumeração, né, que é o seguinte: passou pelo crivo da dúvida, passou pelo crivo da divisão do conhecimento, dividiu o conhecimento, examinou do mais simples ao mais complexo, agora você vai verificar, vai revisar tudo para ver se não teve omissões ao longo das etapas anteriores, tá? Então é a enumeração. Então, seguindo essas 4 regras, né, a evidência, a análise, a síntese e a enumeração, esse é o método, tá? Essas etapas formam um método da dúvida, né? A dúvida metódica, né? Dividiu, colocou em dúvida e dividiu nessas 4 etapas aí a gente pode começar a falar de um conhecimento, tá? Então, é isso aí, gente. São as ideias da regra do método aí do Descartes. Um abraço.